Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, por que insistimos tanto em relações que não nos fazem bem? Então, é aí que tem que ter um mergulho e um aprofundamento. E por vezes nós vamos conseguir isso na terapia. É na terapia que eu vou, de fato, me aprofundar e saber, escuta, qual tem sido o meu habitat? Você sabe que quando um zoológico vai levar um animal para lá, vai levar uma onça, vai levar um lobo-guará, o zoológico ele vai querer reproduzir o máximo possível dentro do seu espaço o habitat daquele bicho. Porque aquele animal, ele precisa ter, claro, né? Impossível isso dentro de um zoológico, um animal que deveria viver livremente. Mas ele tenta reproduzir o habitat daquele animal. Veja bem, meus amores, na nossa infância, adolescência, ou em algum relacionamento, por isso a importância da terapia, porque aí a gente consegue investigar, a gente dispõe de dados técnicos, vamos assim dizer, para conseguir te auxiliar nesse processo. Mas aí a gente acaba, por vezes, descobrindo qual foi o habitat que você internalizou. Então, lá na minha infância, eu fui uma pessoa que eu fui muito colocado em descrédito. Então, não conseguia perceber valor em mim. Então, busquei demais a validação do meu pai, da minha mãe, consequentemente das outras pessoas, porque sempre internalizei de alguma maneira que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz, que eu não tenho valor. Internalizei, ainda que não comigo. Então, por exemplo, o meu pai não foi uma pessoa que me desrespeitou ou me colocava para baixo. Mas a ideia de relacionamento que eu internalizei é aquela que eu via dos meus pais. O meu pai agredindo a minha mãe, seja com palavras ou até agredindo fisicamente. Então, eu internalizei aquela ideia de uma relação tóxica, sempre com muitas brigas, muitos transtornos. Quantos são os casos aqui que eu atendo onde a pessoa reproduz exatamente o que viveu, o habitat? Então, eu tive um pai muito tóxico em relação à minha mãe, e aí, depois, é exatamente isso que eu reproduzo nos meus relacionamentos. Eu escolho alguém que é exatamente igual o que meu pai era com a minha mãe. Eu reproduzo o meu habitat. Ou já atendi uma pessoa aqui que ela era espancada pelo pai. Ela mesma. A mãe também. Mas ela também. E depois o primeiro namoradinho dela batia nela. Batia. O primeiro namoradinho tinha 15 anos. O cara descia o sarrafo nela. Tá vendo? E na cabeça dela era normal. É o habitat. É isso mesmo. Depois, claro, né? Ainda bem. Depois ela, entende? Conseguiu pensar fora da caixa. Conseguiu sair e pensar fora e questionar. Mas isso aí é o correto? Você tá entendendo? Um pinguim, já que a gente tá falando de habitat, o pinguim não tem como ele ficar no deserto e olhar para a geleira e falar, mas pode isso? Ele morre, ele precisa da geleira. Tanto que no zoológico vão colocar os pinguins dentro daquela coisa de vidro, muito gelado, né? Abaixo de zero. Então, cara, agora, nós podemos fazer isso e devemos. A gente consegue sair da geleira, ir para o deserto e falar, cara, e eu fiquei naquele gelo, era aquilo ali, meu Deus, sabe? O que levou eu a acreditar que o gelo era normal? É aí que a hora que entra a análise, é aí que entra o processo do terapeuta para me auxiliar a pensar, a refletir, por que eu internalizei e normalizei aquilo. Aqui, ó. Por que insistimos tanto em relações que não nos fazem bem? Porque, por vezes, eu normalizei aquilo. Ou, tá vendo? Eu tenho processos internalizados dentro de mim. Então, por mais que eu não ache normal, eu não consigo quebrar. Não, mas eu não acho normal. Não é normal eu querer ficar com uma pessoa que não me faz bem, mas eu continuo reproduzindo isso.
É aí que tem que entrar então o processo para eu perceber o que é que ficou internalizado em mim. Aí eu percebendo o que ficou internalizado em mim, aí a mudança começa a acontecer. Ela não é mágica. Então já vou deixar uma coisa clara aqui para vocês. Isso não é mágico, tá? Não é só o fato de eu descobrir o que ficou internalizado em mim, então, pum, acabou, como se eu estivesse estourando uma bolinha de sabão. Pum, acabou. Ah, então tô livre. É um processo. É um processo onde então eu vou entendendo, vou olhando e aí vou me libertando, certo? Isso tem que ficar claro. Senão eu acho que vai ser uma coisa muito fácil, muito mais. São coisas que ficaram internalizadas dentro de mim por vezes quantos anos? Então não é um passe de mágica que a coisa vai fazer também com que isso se dissolva dentro de mim. Mas é um processo e ele é possível, totalmente possível, né? Então saiba disso. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.